Olá, boa noite para você. Confira a partir de agora as notícias do Jornal Band Minas desta quinta-feira. Inquérito aponta negligência de jovem em incêndio que matou 5 crianças. Nos preparativos para as eleições, urnas começam a ser levadas para batalhões da polícia. E ainda, forte estiagem afeta a produção de queijos no sul de Minas. E o futebol, a análise da vitória do Cruzeiro e a derrota do Atlético na Copa do Brasil. Veja agora no Band Minas. Foi enterrado hoje em Coronel Fabriciano o corpo de Nicole Souza da Silva Costa, de apenas 9 meses. Ela foi atingida por destroços de uma escada que desabou quando estava no colo da mãe. De acordo com informações passadas pelos bombeiros, a criança estava no colo da mãe, Luana Carla, de 27 anos, subindo a escada que dá acesso ao segundo pavimento da casa quando houve o desabamento. Nicole teve a cabeça atingida por destroços e morreu. No local, o bebê já tinha sido retirado dos escombros. A mãe estava muito assustada com o acontecimento, né? Então ela estava de cabeça baixa, chorando muito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança estava em estado de choque. Ela sofreu várias escoriações pelo corpo, mas dispensou atendimento médico. O laudo com a causa do desabamento deve ser concluído em 30 dias pela Polícia Civil. Segundo os bombeiros, a escada foi construída recentemente na casa da família, que antes utilizava uma escada de madeira. As imagens mostram a ausência de colunas para sustentar a escada feita em concreto e tijolos de laje, sem armação de ferragens. É difícil falar se foi realmente em relação à construção, mas o local lá estava aparentemente com pouca segurança. A Polícia Civil concluiu o inquérito do incêndio que matou 5 crianças em abril deste ano em Barroso, no Campo das Vertentes. O delegado responsável pelo caso indiciou uma jovem de 19 anos por homicídio culposo, qualificado, sem a intenção de matar. Ela era a única maior de idade na residência no momento do incêndio e era mãe de 2 das 5 crianças que morreram na tragédia. 3 adolescentes também estavam na residência, mas não foram indiciados. Ela vai responder o processo em liberdade. Um cavalete no meio da rua causou um incêndio em Belo Horizonte, um acidente em Belo Horizonte. Na tentativa de desviar do material, 2 homens ficaram feridos após baterem em uma árvore. No chão, um rapaz que pilotava a moto esperava a chegada do socorro. Para apoiar a cabeça, um dos cavaletes que estavam caídos próximo ao meio-fio. Em seguida, a polícia militar e o SAMU chegaram para prestar atendimento às vítimas. As vítimas vinham aqui pela Avenida Amazonas na motocicleta sentido Contagem-Betim. Nesse trecho, próximo ao bairro Nova Suíça, ao tentar desviar dessa propaganda eleitoral que estava no meio da rua, perderam o controle da direção da motocicleta e bateram com a moto na árvore. O jornalismo da Band já mostrou estas irregularidades e os riscos que esses materiais podem causar ao cair nas vias. Os candidatos são obrigados a retirar os cavaletes às 10 horas da noite. A responsabilidade é do candidato, porque o cavalete foi ele que autorizou a colocação. Então o TRE não tem nenhuma responsabilidade nessa situação, é toda do candidato. Só pode permanecer nas vias públicas de 6 da manhã até as 22 horas. Por muito pouco, os jovens não tiveram lesões mais graves. Rafael Nunes da Silva, de 28 anos, era quem pilotava e quem bateu de cheio com a cabeça na árvore. A moto ficou parcialmente danificada. Rafael se queixava de muita dor. Logo em seguida, ele foi imobilizado para ser conduzido ao Hospital João 23. Tiago Rodrigues, que estava na garupa, sofreu apenas pequenos arranhões e não quis falar sobre o acidente. Os militares passaram todas as informações, mas preferiram não gravar a entrevista. A ocorrência seguiu para o Detran de Belo Horizonte. Pois é, além de todo o perigo de acidente, existe a sujeira eleitoral, né? O Ministério Público de Minas Gerais investiga uma suposta participação de funcionários dos Correios nas campanhas do PT nas eleições para presidente e governador do estado. A reportagem é de Júlio Vieira. A denúncia foi feita pela coligação Muda Brasil, encabeçada pelo candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, após o vazamento de um vídeo onde o deputado estadual Durval Ângelo, do PT de Minas, aparece em uma reunião com funcionários dos Correios. A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos em 40% em Minas Gerais,
Tem dedo forte dos petistas dos Correios. O material que vazou na internet já está com o Ministério Público Eleitoral de Minas para análise. Em nota, Durval Ângelo diz que a reunião gravada em vídeo foi feita fora do expediente de trabalho dos funcionários dos Correios. Ele nega as acusações e diz que a candidatura possui apoio e até militância de trabalhadores dos Correios, assim como de outras categorias. O documento diz que isso é normal e que, portanto, não há qualquer adesão da empresa Correios na campanha, e sim de pessoas que atuam na instituição, o que é um direito constitucional de qualquer cidadão. O coordenador jurídico da coligação encabeçada pelo presidenciável Aécio Neves, do PSDB, Carlos Sampaio, informou que o partido vai entrar com uma ação no TSE. O PSDB Nacional estará entrando hoje à tarde com uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O PSDB ainda acusa os Correios de boicotarem a entrega de correspondências das campanhas de Aécio Neves e Pimenta da Veiga para eleitores mineiros. Em nota, os Correios afirmaram que a entrega do material de campanha de todos os candidatos foi feita dentro do prazo previsto e amplamente divulgado. Segundo o PT de Minas Gerais, a denúncia é falsa. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje o deputado estadual Gustavo Perrella por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, o piloto Rogério Almeida Antunes ocupava um cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas, mas prestava serviços particulares para o deputado estadual Gustavo Perrella. Ele declarou que, de fato, nunca compareceu à Assembleia, sequer conhecia o deputado ao qual ele estaria vinculado àquela Casa Legislativa. Ele estaria à disposição da Agropecuária Limeira, trabalhando como piloto, teria sido ajustado com ele que parte da remuneração seria pago pela referida empresa e outra parte pela Assembleia Legislativa. Rogério ficou lotado na Assembleia Legislativa de Minas entre março e novembro do ano passado. Nesse período, recebeu mais de R$13 mil entre salários e benefícios. O Ministério Público propôs uma ação civil pública contra o deputado estadual Gustavo Perrella, que, segundo as investigações, viabilizou um cargo fantasma ao piloto. Na ação, o MP pede a devolução do dinheiro gasto pela Assembleia, a perda do cargo de deputado e dos direitos políticos entre 8 e 10 anos, além do pagamento de multa. Segundo as apurações, Rogério foi exonerado do cargo na Assembleia Legislativa depois de ter sido preso com mais de 400 quilos de cocaína transportados no helicóptero que ele pilotava em novembro do ano passado. A aeronave pertence à família Perrella. Em nota, o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, terceiro secretário da mesa diretora da Assembleia, afirmou que o piloto Rogério Almeida Antunes nunca teve vínculo com seu gabinete. Segundo ele, o piloto foi nomeado em uma vaga que Gustavo Perrella tinha direito na mesa diretora. A seguir, estiagem afeta a produção de queijo no sul de Minas. E ainda com a análise dos mineiros na Copa do Brasil. São 6h58. Jornal Band Minas. Oferecimento